Olá, amantes de histórias de terror, espero que vocês estejam bem. Vamos conferir mais algumas histórias de terror, então já deixa o like nesse vídeo. E se você for novo aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois postamos vídeos todos os dias. Agora fiquem com a história. Além do reflexo. 3 pancadas ecoaram na porta da sala, fazendo-me despertar sobressaltado. O relógio indicava 3 horas e 17 minutos. Uma onda de arrepios percorreu minha espinha. Quem quer que estivesse batendo já deveria estar dentro do meu quintal, o portão era maciço. Como isso poderia estar acontecendo? Com cuidado, ergui-me, agarrando um taco que mantinha ao lado da cama, uma precaução boba inspirada pelos filmes de Hollywood. Ao avançar pelo corredor, ouvi mais 2 pancadas, desta vez mais fracas. O medo era tão avassalador que gritei, mesmo de longe. Quem está aí? Para o meu horror, uma voz calma e baixa, de certa forma familiar, embora naquele momento de pavor eu não conseguisse identificar, respondeu. Sou eu. Deixe-me entrar. O medo cresceu desproporcionalmente. Perguntei ofegante quem era e o que fazia em meu quintal. Tentei blefar, dizendo que estava armado e que atiraria para me proteger, caso tentasse entrar. Até então, minha mente só conseguia conceber a possibilidade de ser um ladrão. Não raciocinei claramente, ladrões não costumam pedir permissão para entrar. Encostei-me à porta, aproximando meu ouvido, esperando ouvir outras vozes, risadas ou qualquer outra coisa que pudesse dar sentido à situação absurda. Ainda que parecesse insano, passei a acreditar que talvez fosse meu primo Júlio, conhecido por suas brincadeiras sem limites. Entretanto, ao ouvir uma respiração ofegante do outro lado, soube que não era ele. Tentei enganar a mim mesmo mais uma vez. Júlio. É você. Se for, pare com isso. Não era Júlio. Claro que não era. Minhas pernas começaram a tremer. Eu podia sentir quem estava do outro lado da porta, embora, por algum motivo, não conseguisse me amedrontar. Mesmo quando afirmei que chamaria a polícia ou atiraria para me proteger, a voz persistia, cada vez mais desesperada e furiosa. Deixe-me entrar. Eu preciso entrar. Certo de que não era meu primo, fui até o banheiro. Mesmo com uma pilastra bloqueando parte da visão, dava para enxergar a entrada da casa. Caminhar até o banheiro foi uma agonia. Alguém tentava invadir minha casa, e era de madrugada. Desde que atingir a maioridade, sempre viverá sozinho, e aquilo nunca ocorrerá antes. A cada passo, o medo me consumia ainda mais. Sentia meu coração gelado, consciente de que aquele era o momento mais aterrorizante da minha vida. Uma sensação inexplicável pairava no ar. Eu sabia, de alguma forma, que estava prestes a morrer. Mesmo sem entender, continuei. Peguei um banco e espreitei pela janela. Juro por tudo que é mais sagrado que foi o instante mais horrível da minha existência. Olhei e não vi ninguém, mas o pior era que ainda ouvia as pancadas na porta. Olhava, ou melhor, não via nada, e, ao mesmo tempo, escutava as pancadas. Queria que fosse um assaltante, mas não era. Era algo sobrenatural, um espírito ou algo do gênero, tentando entrar em minha casa. Desabei no chão frio do banheiro, minha mente se recusava a aceitar o que meus olhos não viam. Alguém deveria estar à minha porta, mas não havia ninguém, e ainda assim a voz persistia, cada vez mais desesperada. Permita-me entrar, abra a porta imediatamente. Embora eu não fosse particularmente astuto, naquele momento eu compreendi que o que estava do lado de fora não poderia entrar sem a minha permissão, caso contrário, já o teria feito. Dirigi-me à sala e peguei o telefone, planejando chamar a polícia. Eu desejava desesperadamente ter alguém comigo, precisava que alguém confirmasse que eu não estava enlouquecendo, que aquilo era real. Mas não, o telefone estava mudo, assim como meu celular não conseguia realizar nenhuma ligação.
Era possível que o intruso lá fora não quisesse mais ninguém dentro da casa, era uma questão pessoal, mas por quê? Supliquei para que deixasse o meu quintal, implorei para que parasse de me aterrorizar, mas nada surtia efeito. A voz continuava a insistir, tornando-se cada vez mais familiar, embora o meu pavor me impedisse de raciocinar adequadamente. Eram 3 horas e 50 minutos no relógio, e o tempo era meu inimigo naquele momento. Na minha mente, quando o relógio marcasse 6 horas, estaria livre. Um novo dia afastaria o mal que me assombrava. Sentei-me no sofá, ainda segurando o taco firmemente. Minhas mãos estavam geladas, e um arrepio percorreu minha espinha. O intruso persistia, batendo e pedindo para entrar, sem mostrar sinais de desistência. O que você quer aqui na minha casa? É um fantasma? Ou um extraterrestre? Fale, o que é? Apenas permita-me entrar. Não lhe farei mal. Você jamais entenderia, na verdade, nem pode entender. Isso afetaria até você. Aquelas palavras me deixaram ainda mais desesperado. O que estava lá fora, de alguma forma, me conhecia profundamente. Afirmava categoricamente que me conhecia. Em um impulso, retornei ao banheiro, esperando uma mudança, mas a situação permaneceu a mesma. Ouvi as pancadas, escutei a voz, mas nenhuma figura estava visível aos meus olhos. Estou desesperado, por favor, vá embora. Seja o que for, não me faça mal. Não mereço passar por isso. Sei que não é mal. Juro que não lhe farei mal, acredite. Você não compreenderia. Ninguém aqui poderia compreender. Poderia resultar em caos. Apenas permita-me entrar. Eu preciso entrar. Eram palavras de alguém ou algo que tinha uma conexão profunda comigo. Falava com um certo afeto, mas a ideia de abrir a porta não passava pela minha mente. A situação chegará a um ponto em que eu estava dialogando com algo que só podia ser descrito como um fantasma. Para mim, não era extraterrestre, era uma alma, um espírito ou algo do tipo. Eu tremia incessantemente, minhas mãos pareciam ter vida própria devido ao tremor constante. Tentei o telefone mais uma vez, mas sem sucesso. O celular também não cooperava, recusando-se a completar qualquer ligação, enviar mensagens pelo WhatsApp ou fazer qualquer tipo de conexão. Algo ou alguém tinha o poder de selar a casa. O relógio parecia zombar de mim, marcando implacavelmente 4 horas e 2 minutos. Fiquei na cozinha, tentando desesperadamente conceber uma maneira de me livrar daquilo. Mas não havia solução, nenhuma saída aparente. Ficar parado e esperar que tudo se resolvesse por si só não era uma opção. Algo sobrenatural estava à minha porta. O simples fato de não ter desmaiado ou tido um ataque cardíaco inicialmente me deu esperança de que talvez pudesse superar aquele tormento. Decidi tentar dialogar novamente. Diga alguma coisa, seu nome, se é um parente perdido, um amigo do passado, ou até mesmo uma criatura de outro mundo. Por favor, quero sair dessa situação. Por que me escolheu? Por que a minha casa? A voz não respondeu, pelo contrário, a situação piorou. A entidade começou a bater na janela do banheiro, pressionando-a, demonstrando impaciência cada vez maior. O espelho. Preciso ver no espelho. Deixe-me entrar. Pela primeira vez, compreendi a razão do meu terror. A entidade queria o espelho. Eu não conseguia entender o que era, mas uma mistura de medo e curiosidade tomou conta de mim. Lá no fundo, eu sentia que o que estava do lado de fora não tinha mais intenções, mas abrir a porta não era uma possibilidade em minha mente. Eram 4 horas e 13 minutos, conforme marcava o relógio. Encaminhei-me para o meu quarto e, com pouca fé, recitei um Pai Nosso. Eu não era uma pessoa religiosa, mas o medo me impulsionou a pegar a Bíblia empoeirada e ler um versículo aleatório, com as mãos trêmulas. Não era sono que me fazia piscar incessantemente,
mas sim uma energia negativa que parecia se infiltrar na minha casa. Às 4h46, a voz ficou em silêncio por cerca de 10 minutos. O silêncio era mais assustador do que as palavras, mas logo ele foi quebrado. Não desejo mais permanecer aqui. Se não vai me deixar entrar, coloque o espelho da segunda gaveta na janela do banheiro. Eu ficarei aqui fora, você só precisa me mostrar o espelho. Era surreal. A entidade do lado de fora conhecia a minha casa em detalhes. Pensei que poderia ser um parente falecido, mas ninguém teria acesso às minhas coisas de forma tão íntima. Como sabe do espelho? Você me conhece. Diga-me, como sabe do espelho? A voz permaneceu em silêncio. Minha casa parecia crescer cada vez mais fria, o ar tornando-se mais denso. A entidade voltou a bater na porta da sala com furor, como se fosse a dona da casa. Foi nesse momento que uma suspeita surgiu em minha mente. Fale. Quem é você? Vou pegar o espelho e colocá-lo na janela, mas antes, me diga quem é, me diga o que é. Vamos fazer um acordo, isso é justo. Primeiro pegue o espelho, depois conversamos. Com cada vez mais certeza do que estava acontecendo, comecei a tremer só de pensar. Não fazia sentido, mas algo me fez crer na verdade. Peguei o espelho e retornei ao banheiro. Estou aqui com o espelho em mãos, mas não o colocarei na janela até que me conte o que está acontecendo. Não posso ficar sem saber. Suspeito, mas quero certeza. Já sei que o espelho é um portal para outro lugar, sei que chegou aqui sem querer. Diga-me quem é, apenas isso. Você é muito astuto, não poderia ser diferente. Mas sei que também é curioso. Então, por seu bem e pelo meu, coloque o espelho na janela, feche os olhos, e tudo isso vai acabar em questão de segundos. Por favor, faça isso. E estava convencido. Já tinha certeza do que se tratava, não precisava de mais provas, mas fiz. Vamos lá, coloque o espelho na janela, eu imploro. Não olhe para o espelho, não seja tolo, apenas coloque-o na janela. Fiquei alguns segundos hesitando, ponderando sobre tudo isso. Tomando uma decisão, ergui o espelho, senti uma força puxá-lo em direção à janela. Naquele último instante, olhei e confirmei minhas suspeitas. Era eu, sim, eu com roupas diferentes, um penteado de cabelo alterado. Era eu, vivendo em uma dimensão alternativa, sugado pelo espelho e indo para uma realidade que não era a minha, que não era a nossa. Isso aconteceu há 2 meses. Desde então, não tive mais coragem de olhar para o espelho. Arranquei-o do banheiro, descartei todos os espelhos pequenos que possuía. A única vez que ousei olhar para o espelho no trabalho, tive a certeza de que era ele que me encarava de dentro para fora. Tome cuidado ao olhar no espelho, não queira vivenciar o terror que ainda me assombra hoje. O Forno das Bruxas. A rua, que atualmente recebe o nome do ilustre poeta e erudito genealogista Dom Gonzalo Argote de Molina, já foi uma das vias mais desorganizadas da cidade. Entre alguns prédios respeitáveis, havia diversos casebres que serviam de abrigo a pessoas de reputação duvidosa e costumes pouco recomendáveis. Segundo a tradição, em um desses casebres, o mais sujo e negligenciado de todos, morava uma senhora idosa nos últimos anos do século XV. Ela era considerada pelo povo uma mulher sobrenatural e extraordinária, com sua aura de feitiçaria. Essa velha tinha uma aparência miserável e uma índole terrível. Era especialista em fazer poções e elixires, lançar cartas, adivinhar o futuro e mantinha amizade íntima com todas as mulheres de sua espécie. Elas se reuniam à noite em cerimônias misteriosas que causavam muitos comentários entre os moradores do bairro. A bruxa tinha um filho, cuja origem era desconhecida. Ele era um jovem rude, cético, espadachim e briguento, que a auxiliava em suas estranhas atividades. Com frequência,
O rapaz provocava escândalos quando, ao amanhecer, voltava para casa acompanhado de prostitutas e malandros, levando uma vida ociosa e depravada. Certa noite, ao chegar em casa, embriagado, encontrou a porta trancada. Por mais que batesse, não conseguiu abri-la, pois sua mãe e as outras bruxas estavam ocupadas em práticas de feitiçaria no porão e não ouviram seus gritos e palavrões. Sem alternativa e mal conseguindo se manter em pé devido à embriaguez, o jovem entrou em um grande forno localizado do lado de fora da casa. A velha costumava acendê-lo pela manhã para assar pães para os vizinhos, que, em agradecimento, pagavam-lhe alguns maravedis, cuja quantia não é especificada pela tradição. Assim que o rapaz entrou no forno, adormeceu profundamente. Seu sono era tão pesado que, mesmo com o sol já nascido, continuou a roncar sobre os tijolos, como se estivesse em uma cama de penas macias. Quando chegou a hora em que a bruxa costumava acender o fogo, enquanto jogava troncos secos nas chamas, ouviu gritos vindo do interior do forno, já alguém pedia socorro. Reconhecendo pela voz que era seu próprio filho quem suplicava, ela, desesperada por não poder salvá-lo, caiu de joelhos e rezou fervorosamente todas as orações que lhe vieram à mente. Várias pessoas correram para o local, mas nenhuma delas conseguiu conter as chamas que, rapidamente, se alastraram, deixando claro para todos que aquele infortúnio não passava de um castigo divino, como resposta à impiedade do filho e à feitiçaria da mãe. Entretanto, quanto mais a situação se agravava e ninguém podia se aproximar do forno devido ao fogo intenso, que ameaçava destruir a casa, um frade da ordem de S. Francisco chamado Frei Diego de Alcalá, conhecido por seus milagres, passou pela rua. Ele era muito respeitado pelo povo. O frade percebeu que a situação podia ser resolvida e, comovido pelos lamentos da velha e pelos gritos do jovem rude, apressou-se a rezar fervorosamente 2 Ave-Marias à Virgem de Antígua. Nesse instante, as chamas se extinguiram imediatamente, e o rapaz saiu do forno ileso, sem sequer uma queimadura. Devido a esse milagre, a bruxa abandonou suas práticas de feitiçaria, deixando para trás suas poções e filtros, tornando-se uma devota fervorosa. Quanto ao filho, ele escolheu o caminho correto, eventualmente se tornando prior de um convento franciscano em Granada. Essa é a tradição que deu origem ao nome antigo e duradouro da rua, que atualmente é conhecida como Argote de Molina, Rua do Forno das Bruxas. No entanto, não desconheço a outra explicação que alguns autores defendem, com evidências sólidas, afirmando que ali viviam 2 irmãs que possuíam um forno, onde faziam bolos no estilo da cidade de Bruges.